Colossenses capítulo 4. Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que, também, vós tendes um Senhor no céu. Orar, vigiar e render graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, nota de rodapé 1. Paulo usa a palavra grega proskartereo. Acho que é assim que fala isso. Meu grego é maravilhoso. Perseverar. Para comunicar à igreja a ideia de caminhar na certeza da providência. Providência do Senhor. Providência? John Piper. Providência. John Piper. A oração, diálogo com o Espírito de Deus. É a mais importante preparação para o desempenho de qualquer projeto. Lucas 18:1, Atos 10:7, Atos 6:4, Romanos 12:12. Romanos 12:12. Ok. Orar, vigiar e render graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Rogai, ao mesmo tempo, de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. A vossa maneira de falar seja sempre agradável. 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 A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Paulo envia conservos em missão. Quanto à situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o objetivo principal de vos colocar a par sobre como estamos vivendo, e para que ele possa confortar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, leal e amado irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que está acontecendo por aqui. Nota de rodapé 2. Paulo escreveu uma carta a Filemão, que residia em Colossos, com o principal objetivo de pedir que ele aceitasse plenamente, como irmão em Cristo, seu antigo escravo Onésimo. Saudações finais. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Nota de rodapé 3. Aristarco era macedônio. Participou com Paulo do tumulto que houve em Éfeso, por causa do evangelho, e por isso era bem conhecido em Colossos, Atos 19:29. Tanto ele quanto Tíquico acompanharam Paulo na missão à Grécia, Atos 24, e cooperaram com o apóstolo em Roma, Atos 27:2. Marcos, autor do evangelho que leva seu nome, depois de 12 anos de sua separação de Paulo na Panfilha, Atos 15, versículo 38, versículo 39. Agora faz parte da equipe missionária do Paulo, do apóstolo. 5 anos depois dessa carta, Paulo escreve a Timóteo, afirmando a importância do companheirismo e do ministério de Marcos, Atos 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11. Jesus, justo, nome comum entre os judeus até o século II, seguido de nome helênico de significado semelhante. Era um discípulo de Paulo
que, embora judeu, não fazia parte do grupo que exigia a circuncisão dos cristãos. Pelo contrário, cooperava com Paulo em seu indestrutível interesse de levar o evangelho aos judeus, apesar de sua vocação para os gentios. Romanos 1,16, Romanos 9, versículo 1 ao 5, Romanos 10, 1, Romanos 11, 25. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções, portanto, se ele vos visitar, recebei-o. Jesus, chamado Justo, também vos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Sou testemunha do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vós e pelos que estão em Laodiceia, em Herápolis. Nota de rodapé 4. Herápolis era uma cidade da Ásia Menor, hoje Turquia, e ficava a cerca de 9 quilômetros de Laodiceia, 23 quilômetros de Colossos. A igreja ali foi formada a partir do ministério de discipulado de Paulo. Foi 3 anos em Éfeso, Atos capítulo 19. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimenta carinhosamente, nota de rodapé 5. Lucas, médico e autor do terceiro evangelho do livro de Atos. Era grande amigo de Paulo e companheiro de missões. Atos 16:10. Estava com Paulo em Roma na época da prisão do apóstolo, quando esta carta foi escrita. Atos 28. Demas, obreiro cristão, todavia mais tarde, preferindo o mundo, abandonaria Paulo. 2 Timóteo 4:10. Cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também em Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa, nota de rodapé 6. A igreja primitiva, na maioria de seus grupos e comunidades, não possuía templos ou edifícios próprios para a congregação dos crentes, que só começaram a ser construídos com essa finalidade a partir do século III. De modo geral, os discípulos de Cristo se reuniam para adoração, ensino da palavra, oração e comunhão nos lares, sob os auspícios de uma família cristã e seus colaboradores com visão missionária. Assim aconteceu, por exemplo, com Priscila e Áquila, Romanos 16, versículo 3, versículo 5, 1 Coríntios 16, 19, Filemão, capítulo 1, versículo 2, e Maria, mãe de João Marcos, Atos 12, 12. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos Laodicenses, e que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. Nota de rodapé 7. A igreja primitiva tinha por hábito ler as cartas dos apóstolos em voz alta, perante toda a assembleia. O intercâmbio e o estudo das cartas serviu para guardar e formar, juntamente com os demais textos canônicos, o Novo Testamento completo. E dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebestes do Senhor. Cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Nota de rodapé 8. Paulo continua preocupado com as infiltrações teológicas judaizantes e heréticas na igreja de Cristo. Por isso, pede que Arquipo, um dos membros da igreja local em Colossos, aceite a responsabilidade pastoral como seu ministério pessoal e com a mesma dedicação de Epáfras. Bênção apostólica. Eu, Paulo, faço questão de saudar-vos de próprio punho. Lembrai-vos
das minhas algemas. A graça esteja em todos vós. Nota JP 9. Paulo preferia ditar suas cartas oficiais a um amanuense copista profissional, conforme o costume dos mestres de sua época. Em algumas dessas cartas à igreja, entretanto, Paulo escreveu saudações e bênçãos apostólicas de próprio punho, com a intenção de demonstrar seu carinho e zelo pessoal. Carinho e zelo pessoal para com os irmãos em Cristo. Romanos 16, 22, 1 Coríntios 16, 21, Gálatas 6, 11, 2 Tessalonicenses 3, 17, Filemão capítulo 1, versículo 19. Fé e tulipas para todo mundo e... tenha todos um ótimo dia. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória.